Olá, concursando! Sou eu, professor Douglas Vizinheski, diretamente aqui do Focus Concursos, para ajudar você que prestará o concurso para o INSS. Joinha? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo concentrado? O tema de hoje é a redação oficial, legal? Então eu imagino, pressuponho que você já tenha assistido ou esteja se preparando para assistir aulas teóricas a respeito de redação oficial e que você também já tenha tirado um tempo para ler e estudar o Manual de Redação da Presidência da República, né? Vocês sabem que boa parte das questões, principalmente se tratando do nosso SEBRASP, né, elas se baseiam no Manual de Redação da Presidência da República. Certo, pessoal? Então, você vai perceber aqui, o professor selecionou 20 questões para apresentar para vocês hoje, dos últimos concursos, que tratam exatamente desse assunto, sempre convidando vocês a conhecerem as redes sociais do Focus Concursos, também siga lá o Instagram do professor Douglas. Por que eu vou seguir o Instagram do professor Douglas, professor? Porque através desse Instagram, @pfdouglasw, você pode tirar quaisquer dúvidas a respeito, né, a respeito desta e de qualquer aula minha que você assistir pelo Focus Concursos, tá bom? Então, você chega lá, professor, gostaria de uma explicação melhor, por que tal questão não pode ser tal resposta? Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer dúvida referente ao nosso trabalho, você pode resolver e mandar uma mensagem lá no Instagram do professor Douglas, PF Douglas W, e aí nós temos como nos comunicar, legal? Joinha? Perfeito. Então vamos lá. É isso mesmo, INSS, é isso aí? Né, professor Douglas com vocês, vamos para a primeira questão. Na grafia de datas, em um documento oficial, o conteúdo deve constar conforme exemplificado a seguir, não é mesmo? Então o conteúdo deve ser constado. Bom, como é que tá a data? Tá certa essa data aqui, hein? Me diz aí. Brasília, 2/4/2021. Você que já estudou um pouquinho que seja, né, a redação oficial, você sabe. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão. Alinhado na esquerda, centralizado ou alinhado na margem direita, a data? Margem direita, certo? Então ficará algo mais ou menos assim, ó. Brasília, certo? Dia 8 de março, certo? De 2022, ponto. Tá? Então, esta é a forma da data, tá ok? Fica aí como um exemplo para vocês, certo? Opa, professor Douglas, coloca aí o acento na Brasília, né, queridão? Claro, né, gente? Paroxítono terminado em ditongo crescente, Brasília, tá aí. Então, olha só, gente. Dia da Mulher, né? Peguei uma data aleatória, mas caiu no 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Então, olha só, o que nós temos aqui? Imagine que aqui seja a margem direita, né? Ela fica ajustada, falando melhor, à margem direita. Lembrando que é a única, né? A data, tudo é dica para você. A data é a única parte de qualquer tipo de documento oficial, de ofício e tudo mais, de redação oficial, é a única que se sugere a ajustar à direita, tá? E a estrutura? Bom, virá sempre o nome da cidade, da localidade, em primeiro lugar, inicial maiúscula, vírgula. A data virá com o número. Se for primeiro, você usa um número ordinal, primeiro, então coloca lá a bolinha do primeiro. Se for a partir do 2 até o 31, é um número cardinal. Tranquilo? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Outro detalhe, dos números do 2 ao 9, você não coloca 0. Não é 02, 08, 09, tá? Não coloca um 0. É 8 sequinho. 0, né? Bonitinho, número sequinho. Beleza? O mês aparecerá por extenso com inicial minúscula, né? Março, fevereiro, abril, maio, né? Minúscula por extenso. Nunca o mês pode ser representado por número, tipo assim, 3, né? Março, mês 3. Maio, mês 5. Não pode. Aí o D e o número do ano seguido de ponto final. Essa é a estrutura. Qualquer outra que lhe apresentarem, que lhe apontarem sobre a data, estará incorreta. Estaremos diante de uma questão incorreta. Combinado? Matamos a primeira? Joinha. Então, para você, né, que está acompanhando essa aula, eu te dar uma dica. Você pode pegar o material de apoio que está anexo a essa aula, aí, a lista de questões, né? E resolver essas questões todas usando o conhecimento que você tem hoje. Se vai errar algumas, não tem problema, faz parte, né? Mas tenta aplicar o máximo possível.
Terminadas essas questões, você vem para a aula e acompanha as explicações aí do professor Douglas, e aí sim eliminamos um monte de dúvidas já, e se essas questões ou questões parecidas com elas aparecerem novamente, né, nós tiramos de letra. Legal? Então tá aí, ó. Essa nossa resposta será o quê? Errado, né? Ou seja, esta forma que eles apresentaram a data está totalmente fora do nosso padrão. Salve, salve! Eu sou o professor Júlio Reis. E aí, tá gostando da aula? Quer ter acesso a mais conteúdos como esse? Quer ter acesso a outras disciplinas e saber tudo que vai cair na sua prova? Para isso você precisa estudar para o concurso do INSS com eficiência, com o Focus Concursos. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e conheça o combo 5 em 1 para o INSS que nós preparamos para você. É imperdível! Além de conteúdos como esse que você está assistindo, muitos outros conteúdos e assuntos pertinentes para a sua prova. Espero do lado de cá. Forte abraço! Questão número 2. No endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades superiores, devem-se empregar os seguintes pronomes de tratamento: a Vossa Excelência, o Senhor, ou a Vossa Excelência, a Senhora. O que vocês acham? No endereçamento, né, das comunicações dirigidas às autoridades superiores, devem-se empregar os seguintes pronomes de tratamento, certo? A Vossa Excelência, o Senhor, ou a Vossa Excelência, a Senhora. Está correta ou está errada esta afirmação, esta questão? O que vocês me dizem? Bom, né? Segundo, agora principalmente, né, a ideia, né, que houve no decreto do presidente Bolsonaro, o único pronome de tratamento que deve ser utilizado para a pessoa com a qual eu estou interagindo, ou para a qual eu mando aquele documento, é somente senhor. Então, ao senhor ou à senhora, fulano, fulana, certo? Não coloca Vossa Excelência. Beleza? Agora, quando você se refere a uma outra pessoa, ou seja, uma referência indireta a alguém, aí você pode utilizar Sua Excelência, né? Se falarmos de pronomes de tratamento, né? Então, Sua Excelência, o presidente dos Estados Unidos, esteve no Brasil na última semana, certo? Se você se refere a uma terceira pessoa, mas não se dirige a ele, tá ok? Bom, isso tudo no novo decreto foi reduzido a senhor e senhora, tá bom? Então, está errada, né? Seguindo os padrões contemporâneos, está errado você usar esse vossa qualquer coisa. Vossa Excelência, Vossa, né, Eminência, qualquer coisa, você não vai utilizar. Ok? Próxima. A exposição de motivos é modalidade de comunicação dirigida pelos ministros ao presidente da República e, em determinadas circunstâncias, poderá ser encaminhada cópia do documento ao Congresso Nacional ou ao Poder Judiciário, tá? Então, olha só. Estamos falando desse modelo aqui, ó, a exposição de motivos, tá? Esse expediente, né? Isso aqui é um expediente, um tipo, né, de correspondência oficial. É um expediente, beleza? Esse expediente, beleza? Que é a exposição de motivos, ele sempre virá de um inferior para um superior, sempre para o presidente da República. A única pessoa para a qual você não manda um decreto ou manda uma exigência, uma demanda, não. Para o cara que é o presidente ou a presidenta, quem for, você tem que mandar uma exposição de motivos. É como se fosse uma justificativa, né? Entendeu? É como, imagine hierarquia, um filho mandando para o pai, explicando para o pai, explicando para a mãe, filho, você tirou nota baixa, pode explicar isso aí. Então ele vai fazer o quê? Uma exposição de motivos. Ai, mãe, eu não estava me sentindo bem no dia da prova, né? Etc, né? Às vezes culpam o professor. Ai, o professor não explicou direito, né? Crianças. Então tá bom, olha só, terceirizando a culpa, né? E isso é o quê? É uma exposição de motivos. Então, para você, tem aí, é o macete que eu uso na minha cabeça para me lembrar disso. Então eu sempre imagino, quem é que tem que expor motivos? Quem é que tem que se justificar? Normalmente, um inferior, hierarquicamente falando, né? Um inferior a um superior. Portanto, será sempre quem é o mais superior na hierarquia? É o presidente da República, né? Então, quer dizer, os ministros justificam ao presidente da República qualquer deliberação que eles tenham, certo?
Pode ser encaminhada a cópia ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário, claro, para a devida a fiscalização, para o devido acompanhamento. Tá ótima a número 3. Ela define muito bem a função da exposição de motivos. Número 4. Quando da redação de e-mail, que possa ser considerado um documento oficial, devem-se usar os mesmos parâmetros de redação dos demais documentos oficiais, o que inclui linguagem adequada. Olha que interessante isso aqui, né? O e-mail também é uma forma de comunicação, porque ele substitui o telegrama, substitui, né, a carta, o correio escrito, etc. e tal, a correspondência escrita, né? Então, o e-mail, ele passou a se tornar algo que começou a ter um valor oficial, pela praticidade, né? Ele é barato, ele é prático, ele não gasta papel, ele é ecológico. Então, quer dizer, só que precisava ter uma forma de manter esse e-mail com uma padronização também, né? Para não ficar e-mailzinho, o cara fica mandando, né? Sei lá, meme, né? O cara fica mandando piada, meme, foto dele na praia. Sábado passado fui pra praia. E isso usando o tempo e a máquina, né? E até os computadores e a internet oficiais, né? Por isso, quando você escrever um e-mail, né, que possa ser considerado um documento oficial, ele trata de assuntos sérios, assuntos relacionados, né, às práticas oficiais, devem-se usar os mesmos parâmetros de redação, os mesmos princípios, né? Objetividade, impessoalidade, certo? Você ter coesão, coerência, certo? Concisão, os mesmos princípios que você tem ao escrever qualquer documento que, digamos, seja de papel, seja impresso, você deve ter num e-mail oficial. Óbvio, para que ele possa ser considerado oficial, né? Mesmo, o que inclui linguagem adequada. Certíssimo, mas tranquilo. Espero que ninguém tenha errado essa. Próxima. O assunto, né? Então eu tenho meus ofícios, eu tenho as comunicações oficiais, eu tenho que colocar o assunto, do que se trata, para a pessoa rapidamente saber do que se trata e utilizar isso, né? O assunto das comunicações oficiais deve apresentar de forma geral o que será tratado no documento e seu formato deve seguir as orientações do Manual de Redação da Presidência da República, o MRPR. É sempre com inspiração nesse documento, né? Conforme o exemplo a seguir, olha só. Assunto, 2 pontos. Realização de concurso público. Então ele apresenta de forma geral o que será tratado no documento, ok? Realização de concurso público. E o formato é exatamente conforme está escrito aqui. Concordam? Claro, certo, né? De uma forma, digamos, resumida e geral, você apresenta mais ou menos ali algo que a pessoa já saiba, ao ler o assunto apenas, saiba do que trata em linhas gerais, né, aquele documento. Fácil, né? Próxima. Salve, salve! Eu sou o professor Júlio Reis, irei estar gostando da aula? Quer ter acesso a mais conteúdos como esse? Quer ter acesso a outras disciplinas e saber tudo que vai cair na sua prova? Para isso você precisa estudar para o concurso do INSS com eficiência, com o Focus Concursos. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e conheça o combo 5 em 1 para o INSS que nós preparamos para você. É imperdível! Além de conteúdos como esse que você está assistindo, muitos outros conteúdos e assuntos pertinentes para a sua prova. Espero do lado de cá. Forte abraço! De acordo com a legislação vigente, o e-mail institucional tem valor documental e, por isso, deve ser aceito como documento original. Tem uma pegadinha nessa questão. São questões aí CESP dos recentes anos, certo? Talvez algum de vocês já tenha feito esse concurso. Mas olha só, já tenha resolvido essa questão. Tem uma pegadinha aqui porque ele está correto até um certo momento e aí vem a armadilha. Olha só. De acordo com a legislação vigente, o e-mail institucional tem valor documental, né? Tem valor documental? Sim. Um e-mail institucional, ele é usado até em investigações da Polícia Federal para descobrir crimes de corrupção, etc. e tal, tá? Então, quer dizer, né, de peculato, aí vai. Então, quer dizer, o e-mail, ele tem hoje em dia uma função, dá para você fazer um contrato por e-mail, etc. e tal, né? Ele tem uma função documental. E por isso, ele deve ser aceito como documento original. Essa é a pegadinha. O e-mail
pode ter um valor de documento, mas não de documento original. Nós vivemos num contexto em que o original ainda deve ser o impresso de papel, assinado a caneta, carimbado em 2 vias e assim por diante. Vocês sabem todo o procedimento, né? Revisado, com testemunha e tudo mais, para que seja realmente um documento original. Isso ainda de acordo, presta atenção, de acordo, essa é uma questão de 2021, isso ainda de acordo com a mais atual versão do Manual de Redação da Presidência da República, tá? Só que tem um detalhe, nós já estamos em 2022, a coisa anda evoluindo. Hoje em dia você consegue apresentar a tua carteira de motorista no celular, né? Você chega lá no guarda, né? PRF parou, você apresenta o celular e ele vale como documento, né? Pode apresentar a carteira de papel ou a carteira digital. Outros documentos estão sendo digitalizados. Eu creio, cá para mim, eu creio que pode ser que chegaremos a um ponto em que o manual da redação comece a aceitar, né, o digital como um documento original. Só que ainda assim, não vai ser o e-mail, não é o e-mail, aquilo que você escreve no corpo do e-mail que será equivalente a um documento original. Mas eu posso, através de um e-mail, enviar um contrato desses aplicativos que fazem contratos, né, originais, que verificam a autenticidade das assinaturas. Esse contrato, esse documento anexo, esse link para, por exemplo, a carteira de motorista digital da pessoa, eles são documentais. Só que o e-mail não é um documento, tá? O que está escrito no corpo de um e-mail não tem como ser documento, não é aceito, talvez nunca venha a ser aceito. Agora, os documentos digitais, eles estão chegando com tudo, tá? Pode ser que venha logo uma atualização do Manual de Redação da Presidência da República, colocando essa possibilidade. Vamos aguardar, mas nesse exato momento está errado. Ele não tem valor documental, beleza? Então, até o dia desta aula, até este concurso, portanto, durante ainda 2022, porque está relacionado ao lançamento do edital, do INSS e tudo mais, está em vigor a regra de que e-mail não tem valor documental. Ok? É o que nos importa, é o que está vigente. Próxima. O vocativo, nas comunicações oficiais, deverá ser sempre seguido de vírgula. Gente, não apenas nas comunicações oficiais, mas em todas as situações em que você escrever um vocativo, você deve separar com vírgula. Que nem esse gente que eu falei no início. Gente, em todas as situações. Gente, vírgula, né? Quando você está mandando uma mensagem no WhatsApp, né? Bom dia, galera, tem que ter vírgula. Bom dia, vírgula, galera, né? Pessoal, tá todo mundo bem? Esse pessoal é vocativo. Pessoal, vírgula, tá todo mundo bem? Né? Professor, pode responder uma dúvida? Professor, vírgula, pode responder uma dúvida? Em qualquer situação, mesmo informal, mesmo no WhatsApp, você põe vírgula após o vocativo. Agora imagine nos documentos oficiais que primam por uma linguagem, né, padronizada, uma linguagem português padrão, fino, certo? Clara. Então, essa vírgula é obrigatória. Talvez algumas pessoas se esqueçam da vírgula, porque às vezes o vocativo, né, prezado senhor presidente, vírgula, né? Caríssimo senhor ministro, vírgula, percebeu? Então esse vírgula que você coloca, porque às vezes o vocativo, né, na correspondência oficial, ele vem sozinho na linha. E aqui embaixo vem o corpo do texto, beleza? Exatamente por causa disso, algumas pessoas podem pensar, então não precisa colocar vírgula, ele fica ali flutuando. Não, coloca uma vírgula, seja qual for o vocativo, e embaixo começa a escrever o texto, beleza? Por isso que eles fizeram essa questão, pelo fato de o vocativo nem sempre estar embutido, né, normalmente não estar embutido no corpo do texto. Legal? Portanto, ele deve sempre ser seguido de vírgula, sempre. Se é um vocativo, sempre com vírgula. Legal? Tranquilo? Próxima. Na identificação do signatário, né, quem assina, o signatário, quem assina, de uma comunicação oficial destinada a uma pessoa do sexo feminino, dispensa-se flexão de gênero no nome do cargo.
né? É dispensado, né? Como é um nome feminino, então mas como são cargos importantes, você mantém o masculino para todo mundo, não precisa. Concorda se quiser. Usa presidente Dilma ou presidenta Dilma, né? Tanto faz. Ou é obrigatório. Aí é que tá. Exatamente no governo da Dilma, que teve essa treta, né, de usar o feminino, do presidenta, é que se tornou, assim, uma exigência da concordância, sim, para o masculino e para o feminino. Tá ok? Então, quer dizer, ministra, senhora ministra, senhor ministro, presidente, presidenta, governador, governadora, prefeito, prefeita, vereador, vereadora, deputado, deputada, senador, senadora. Usa o feminino para tudo. A única situação em que o feminino não é obrigatório, mas é opcional, é facultativo, é para patentes militares, tá bom? Então, para patentes militares, pode-se usar, né, tenente, sargento, cabo, capitão para uma mulher, coronel para uma mulher. Mas existe a palavra capitã, existe a palavra coronela, generala, né? Existe. Mas a galera não simpatiza muito. Como o exército, a mulher começou a ter espaço, né, total no exército há pouco tempo, né? Então ficou um pouco disso ainda, de não ser obrigatório usar. Mas daqui uns anos vai ser obrigatório, né, essa concordância, inclusive nas patentes militares. Mas neste momento é obrigatório em todos os documentos e facultativo apenas com cargos e patentes postos militares, tá bom? Mas os políticos, ministro, governador, prefeito, vereador, senador, presidente, esses é obrigatório concordar com o gênero com o qual a pessoa se identifica. Beleza? Legal, né? Tempos modernos. Portanto, está errado. O que está errado, professor? Esse pedacinho aqui, ó, dispensa-se a flexão de gênero. Não, dispensa nada. Tá maluco? Próxima questão, olha só. Considerando as disposições do Manual de Redação da Presidência da República, MRPR, acerca da redação oficial, julgue o item a seguir. Entre as características da redação oficial, incluem-se, confere comigo, olha só, objetividade, a impessoalidade e a informatividade, né? Então, tem que ser objetivo e, né, ir direto ao ponto e nada de colocar coisas pessoais. Tem que ser impessoal, né? Nada de falar, falando porque eu sei, né, minha avó tá triste, te amo, não sei o que, nada de sentimento, nada pessoal, de subjetividade. E informativo, porque deve conter bastante informação. Isso está certo ou está errado, né? Todo mundo conhece, então, um macetezinho que a gente usa para para se lembrar de quais são as características, né, do texto da redação oficial. Você coloca lá 4C, 2P, fio, tá? Então, tenta lembrar disso aqui. Quer lembrar das características da redação oficial? 4C e 2P, fio, beleza? Clareza, concisão, coesão e coerência, precisão e padronização, formalidade, impessoalidade e objetividade. Tá? Então, vai repetindo isso até você memorizar quais as características do texto que estão escritas e previstas no Manual de Redação da Presidência da República. 4C, 2P, fio. Certo? Então, você tem que ter clareza, concisão, coerência e coesão, padronização e precisão, né? Falar com precisão aquilo que você quer expressar. Formalidade, aqui os DAD. Formalidade, impessoalidade e objetividade. Eu pergunto, 4C, 2P, fio, nós temos informatividade? Não. Ó, clareza, concisão, coesão, coerência, precisão, padronização, formalidade, impessoalidade, objetividade. 4C, 2P, filho. Olha só. Então, o que você tem aqui? Objetividade, deu. Impessoalidade, deu. Opa, tem mais um I. Informatividade. Percebeu? Né? Só tem um I nessa lista. Não tem dois Is. Legal? Então, se eu tenho um I aqui, alguém está errado. Beleza? Vai por essa lógica.
Não precisaria nem lembrar da palavra, né? 4C, 2P, fio. Você percebe, tem duas com I, alguma tá errada, já marca aqui e parte para o abraço. Macete de concurseiro, né não? Olha só, galera, o detalhe importante, professor, mas a informatividade não é importante? Aí é que tá, a informatividade é importante numa redação, numa dissertação que você faz, você tem aquilo que você expressa tem que ter bastante informação, porque isso impressiona o seu leitor da sua dissertação, convencendo-o de que seus argumentos procedem a respeito da sua tese sobre tal assunto, tá? Mas isso não é necessariamente necessário numa redação oficial, pelo menos é meio que pressuposto que tenha que ter em alguns textos informatividade, mas não é um preceito que eles colocaram como algo que tem que estar no manual, não consta do manual, beleza? Mesmo porque existem textos que são muito curtinhos e diretos, né, dentro da redação oficial, então eles não precisam ter informatividade, porque isso ia prolongar demais o texto, muita informação, informatividade. Poderia acabar com o preceito da objetividade. Aí o cara colocou detalhe demais, não foi objetivo, beleza? É contraditório. Portanto, não temos a questão da informatividade, legal? Ó, quer dar um print? Pega aí. 4C, 2P, fio. Clareza, concisão, coesão e coerência, precisão, padronização, formalidade, impessoalidade e objetividade. 4C, 2P, fio. Fechou? Então vem para essa. Questão 10, né? Na identificação do signatário, o cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino, como no seguinte exemplo. Ministra de Estado. Existe isso de ministra, presidenta, governadora, senadora? Claro, claro, claro que existe. É gramatical, é histórico. Portanto, está certo, né? Então, uma coisa que você não pode fazer, né, na redação oficial, principalmente nos dias de hoje, é menosprezar, né, o valor feminino e a igualdade feminina nos cargos e nos postos, tá? Isso, no passado, era orientado para usar só o masculino, mas são coisas que estão sendo superadas, tá, e atualizadas no manual. Beleza? Ok, tranquilo. Por que não, né? Respect. 11. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento... então, quer dizer, em nome do serviço público. Tá? Toda a redação oficial, de certa forma, ela representa o serviço público do Brasil. Toda. Por isso a responsabilidade de quem produz um texto de redação oficial. Você vai ser aprovado nesse concurso e você vai ser a pessoa, vão te chamar lá, ó, vem aqui, ó, produz um ofício aí sobre tal coisa, coloca aí, faz um memorando, vamos fazer aqui uma circular, todas as formas do padrão ofício, tá? E você tem que saber na ponta da língua, e vai ter que escrever isso aí, não é só um tema que cai no concurso, você vai ter que pôr em prática isso no seu dia a dia, durante, né, seu trabalho dentro do INSS, legal? Você tem que se lembrar que você não se representa ao escrever, e nem representa o chefe lá do teu departamento que solicitou que você escrevesse, você representa todo o serviço público brasileiro. Isso é muito sério, tá? Você, de certa forma, representa esse funcionário da população brasileira que paga altos impostos para que isso exista. E sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Então, isso é verdadeiro até aqui, pelo menos, tá? Mas para você se lembrar disso, é só isso vale para uma dica para qualquer pessoa que vai fazer qualquer concurso que tenha redação oficial. Eu sempre falo, você tem que sempre lá, por que existe toda essa frescura, padronização, não sei o quê, dentro da redação oficial? Existe isso porque, cara, você tem o maior patrão do mundo, que é o povo brasileiro. Não é o presidente, né? Porque o próprio patrão do presidente é o povo. Você entendeu? Porque é quem paga seu salário, é quem paga a cueca que ele está usando, é o povo brasileiro. Você entendeu? Então, quem paga a munição da pistola do presidente é o povo brasileiro, né? Então, quer dizer, tudo bem, que faça bom uso. Só que o detalhe é o seguinte, né? Lembrar dessa relação de respeito que deve ter. Então, para você se lembrar, é ou não é? Claro que é. Sempre representa o serviço público e sempre deve vir ao encontro dos interesses do cidadão. Essa é a função da redação oficial. Que seja clara, objetiva, não mate o tempo das pessoas, não desperdice o tempo, não cause má informação, não abra lacunas para crimes,
né, crimes que possam acontecer dentro do serviço público, podendo, por isso, os assuntos objetos dos expedientes oficiais ser tratados tanto de forma pessoal quanto impessoal. Tá, aqui tá certo, até aqui tá certo. No entanto, quando ele fala que você pode escrever de forma pessoal quanto impessoal, né, 4C, 2P, fio, fere o tema da impessoalidade, do impessoalidade. Então, não é porque você está escrevendo para o povo brasileiro que você vai falar, é isso aí, minha galera, meu povo, é nós aí que estamos na fita, então vamos trocar uma ideia aí para passar uma informação a respeito de um decreto que rolou aí. Então é o seguinte, né? Então, você não vai entrar nessa pira, tá ligado? Então, cuidado. Até aqui está certíssimo o raciocínio, realmente você está falando em nome do serviço público e represente o interesse dos cidadãos, certo? Mas por causa disso você pode ser pessoal? Não. Exatamente por causa disso, pela seriedade do documento oficial, que você deve ser sempre impessoal. Beleza? Então está errado quando fala pessoal. Próxima. O texto de um documento oficial deve seguir a estrutura padronizada de introdução, desenvolvimento e conclusão, exceto em caso de encaminhamento de documentos. Beleza? Então, olha só, existe esse papo de introdução, desenvolvimento e conclusão numa redação oficial, né? Ou isso é lá da dissertação, das redações? Não! Todo texto, um texto de uma aula, uma notícia de jornal, né? Um ofício, né? De uma redação oficial, todo texto, tudo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é um padrão de textos, a menos que seja uma coisa muito curtinha, como, por exemplo, encaminhamento de documentos. Eu só quero te encaminhar uns documentos que chegaram aqui. O conteúdo importante está nos documentos. O encaminhamento, o corpo do texto do encaminhamento, não precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Você só resume o assunto e manda, beleza? Você não precisa ter o desenvolvimento. Você só apresenta o assunto e fecha, né, que você conclui que você está mandando anexo a determinado documento. Não precisa ter desenvolvimento em encaminhamentos. Mas os outros textos, em geral, obrigatoriamente devem ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Entendeu? Então, o padrão ofício na redação oficial deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? No entanto, o encaminhamento, ele não precisa dessa segunda parte, da parte do desenvolvimento. É introdução e conclusão, apresenta o que é e onde é que está anexo. Porque o desenvolvimento, que é o miolo, que é o assunto, ele deverá estar lá nos documentos importantes. Não precisa, né, explicar demais isso daí. Não quer dizer que você não possa colocar o desenvolvimento num texto que é um encaminhamento. Se você achar necessário, você coloca. O que eu quero dizer é que ele não é obrigatório. Certo? Ele não é obrigatório. Legal? Então, o texto de um documento oficial é obrigatório, deve seguir a estrutura padronizada de introdução, desenvolvimento e conclusão, exceto em caso de encaminhamento de documento, em que você pode usar, mas não deve. Né? É possível utilizar, mas não é uma obrigatoriedade. Então, está certíssimo o que diz, né, esta afirmação. Próxima. O texto de todas as comunicações que seguem o padrão ofício, como é o caso do aviso, do ofício, do memorando, deve ser constituído de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja que essa questão pegou o mesmo assunto da anterior. Qual é o problema? O texto de todas as comunicações. Todas menos o encaminhamento, né, de documentos. Porque o encaminhamento de documentos possui o quê? Desenvolvimento, facultativo. Desenvolvimento facultativo, tá? Então ele disse todas, errado. Próxima. A menos que o expediente, né, o tipo de texto, seja de mero encaminhamento de documentos, o texto de comunicações como aviso, ofício e memorando que seguem o padrão ofício deve conter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Ó, aqui, ó, resumiu a lei, né?
Aqui definiu tudo que nós temos como verdade. Certo. Próxima. Aqui é uma de múltipla escolha, mas também é do CESP e Sebrasp, tá bom? E também falando ainda sobre a redação oficial. Acompanha comigo. Julgue os itens a seguir relativos à redação de expedientes, né? Então, quando fala redação de expedientes, quer dizer o quê, professor? Tem gente perdidão, né? Perdidona, né? Redação quer dizer escrita, expedientes quer dizer, é como nós chamamos qualquer tipo de documento oficial. É um expediente. O ofício é um expediente, o memorando é um expediente, o aviso é um expediente, uma portaria é um expediente, beleza? Então, quando você lê expediente, é um texto. E quando fala a redação de um expediente, tem gente que já pensa, é um tipo de redação. Não, é a escritura, o desenvolvimento, a produção de um texto. A redação de expedientes, tá? Verdadeiro ou falso? O que você acha? O assunto deve trazer uma ideia geral e sucinta do que trata o documento e estar centralizado na página. O que vocês acham? Sim ou não? O assunto deve estar centralizado na página. Não, porque o assunto deve vir à margem esquerda. Esquerda. 2. É obrigatória a numeração de páginas desde a primeira página do documento. Não é desde a primeira, é a partir da segunda página. Não tem que ser numeradas todas as páginas a partir da segunda. A primeira não precisa, porque é óbvio que ela é a primeira página. Certo? 3. Quando não usado para encaminhamento de documentos, o expediente deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha, se tem uma coisa que você aprendeu hoje, é isso. Verdadeira. 4. No endereçamento de comunicações dirigidas a autoridades tratadas por Vossa Excelência, o pronome de tratamento será a Sua Excelência o Senhor ou a Sua Excelência a Senhora. Beleza? Você vai tratar de uma forma indireta a pessoa. Opa, aí sim, aí você pode. Se for tratar de forma indireta, certo? Legal? A Sua Excelência o Senhor tal, a Sua Excelência a Senhora tal. Legal? Sendo verdadeiras a 3 e a 4, letra C. Joia? Você não vai falar Vossa Excelência, nunca, mas você não vai escrever Vossa Excelência, mas você vai falar a Sua Excelência o Senhor, a Sua Excelência a Senhora, tornando indireta. Né? Você sempre vai tornar indireto este endereçamento. Próxima. Múltipla escolha de novo. No que se refere à redação de expedientes, memorando, ofício ou aviso, assinale a opção correta quanto à grafia de datas. Né? Eu já mostrei para vocês no início dessas questões a estrutura da data. Qual está parecida com essa? Localize aí você. A, B, C ou D? Fácil, né? Fácil demais. Deixa eu ver. Primeiro lugar, centralizado, errado. Alinhado à direita, certo. Alinhado à esquerda, errado. Centralizado, errado. É a letra B. Aracaju, cidade, vírgula, ano, data, né? Sem o zero, inicial minúscula no mês, tá? E ponto final, tá certo. E alinhado à direita, letra B. Boa. Próxima. E aí, tá gostando da aula? Quer ter acesso a mais conteúdos como esse? Quer ter acesso a outras disciplinas e saber tudo que vai cair na sua prova? Para isso você precisa estudar para o concurso do INSS com eficiência, com o Focus Concursos. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e conheça o combo 5 em 1 para o INSS que nós preparamos para você. É imperdível! Além de conteúdos como esse que você está assistindo, muitos outros conteúdos e assuntos pertinentes para a sua prova. Te espero do lado de cá. Forte abraço! Com base no Manual de Redação da Presidência da República, assinale a opção correta a respeito das condições de produção de portaria, tá? Sobre como escrever uma portaria.
Beleza, pessoal? A portaria ela serve para você, né, informar a respeito de algum decreto de alguma pessoa que foi que mudou de cargo, que foi admitida. Então a portaria ela fala de coisas bem sérias, de coisas bem, né, oficiais, só que ela é mais uma informação. Não é ela que define nada. A portaria é um aviso, né? Não é um aviso, é uma portaria, mas ela é isso, né, você tornar público, né, o que foi decidido em alguma circunstância. Beleza? Então, olha só. Letra A. A portaria é um instrumento de natureza administrativa. Verdadeira. Ela é administrativa, ela emana, né, da administração de uma estrutura, né, de uma instituição, para informar o que foi decidido por essa administração em alguma reunião, em alguma mudança. A letra B. A portaria é um instrumento adequado para mediar a comunicação entre interlocutores pertencentes a um mesmo nível hierárquico. Está errado, tá? Porque a portaria poderia ser um aviso nesse caso. A portaria é sempre de cima para baixo. O aviso pode ser de mesmo nível. Letra C. A linguagem empregada em portarias deve ser formal, objetiva e conotativa. Ó, fio, né? 402P, fio. Formal, objetiva, mas conotativa não. Clareza, concisão, coesão e coerência. Beleza? Então, conotativa quer dizer linguagem figurada. Eu vou escrever um texto oficial cheio de poesia. Seus olhos são pérolas que brilham no céu. Não, nada de linguagem conotativa em redações oficiais. Letra D. Portarias são equivalentes a mensagens, na medida em que esses dois documentos possuem o mesmo propósito comunicativo e não têm o mesmo propósito, né? A mensagem é mais abrangente, mais ampla, pode tratar de qualquer assunto. Agora, a portaria está sempre comunicando resoluções oficiais. A portaria é mais formal que a mensagem, podemos dizer assim, tá? Ok? Então é a letra A, não tem erro. Ela é um instrumento, né, de natureza administrativa. Próxima. Olha um exemplo de texto e depois temos uma questão sobre esse texto. É interessante nós percebermos que a pergunta diz o seguinte: considerando-se as normas gramaticais. Então a pergunta, eles às vezes numa questão CESP, SEBRASP, numa questão sobre redação oficial, eles se apegam a algum aspecto gramatical da redação, porque no manual de redação da Presidência da República tem uma parte lá, né, que é toda explicando alguns macetes, alguns detalhes gramaticais que são relevantes para se escrever bem. Então, às vezes, a questão pode vir dali. Mas não é nada que você não tenha estudado nas aulas de gramática. Legal? Só que outro detalhe, nem sempre é o manual de redação da Presidência da República. Existem outros manuais que determinam como deve ser a redação oficial ou a boa redação de um texto. E a questão pode vir com base em qualquer um desses manuais. Tanto que aqui, ó, eles usam o Manual de Redação e Estilo da Apex Brasil. Beleza? Então, quer dizer, pode, existem vários manuais. O Manual de Redação da Presidência da República, a gente usa como base, porque ele é, digamos assim, né, aquele que usa, né, o balizador de todos os outros manuais, certo? Mas é bom você saber que existem outros manuais, tá? Não se assuste. Mas siga mais ou menos a mesma lógica do Manual da Presidência, que não tem erro, tá? Vamos ver o texto. A Secretaria de Economia do México autorizou, em caráter de urgência, a importação de batatas, tomates, cebola, maçãs, pimenta, chile poblano e chile seco, procedentes de países que não participam do Tratado de Livre Comércio da América do Norte. A principal razão para essa iniciativa é evitar o aumento dos preços desses produtos no mercado mexicano, conforme decreto publicado no Diário Oficial de la Federación. Considerando-se as normas gramaticais e o disposto no Manual de Redação e Estilo da Apex Brasil, é correto afirmar que manteria a correção gramatical e a coerência do primeiro parágrafo do texto fazer o quê? Letra A. A substituição de autorizou por recém-autorizou. Tá aqui, ó. A Secretaria de Economia do México autorizou em caráter de urgência e recém-autorizou. Mantém o mesmo sentido do texto? Então, né? É diferente, né? Eu falar,
imagine que tenho a minha irmã. Minha irmã sempre teve medo de dirigir, tipo, durante anos. Ela passou o tempo de que todo mundo costuma fazer a sua carteira de motorista e ela não fez, e ela tem medo de dirigir, e ela acabou nunca comprando um carro. Daí eu encontro um primo lá, depois de um tempo, e falo, e aí, quais as novidades? Ah, minha irmã comprou um carro. Isso seria uma novidade na família. Minha irmã comprou um carro. Ok, é uma informação ampla que está concentrada em passar a informação de que, nossa, ela comprou um carro, assim, ela não compraria, mas comprou. E se eu chego e falo assim, mas quais as novidades? Eu falo, minha irmã recém comprou um carro. Né? Muda o sentido, porque agora estou enfatizando o fato de que aconteceu recentemente e que provavelmente de que ela não era algo típico daquilo que ela faria. E isso é o suficiente para dizermos que houve alteração na coerência do texto, beleza? Então, essa mudança é uma mudança que causa alteração, né, no sentido do texto. E a letra B, a supressão das vírgulas que isolam a expressão em caráter de urgência. Olha só, a Secretaria de Economia do México autorizou, isso aqui é um adjunto adverbial, né, de modo. Um adjunto adverbial de modo, por quê? Porque de que modo que ela autorizou? Em caráter de urgência, certo? Ele possui 1, 2, 3, 4 palavras. Lembra? Até 3, vírgula opcional. 4 ou mais, vírgula obrigatória, para isolar um adjunto adverbial que não esteja no fim do texto. Ele já está deslocado. Portanto, pode haver supressão? Não, porque aí estraga a gramática do texto. Letra C. A substituição de não por sequer, né? Então, olha só. De países que não participam do Tratado de Livre Comércio. De países que sequer participam do Tratado de Livre Comércio, né? Há uma diferença entre um não e um sequer. Um não é apenas um não, legal, não fez aquilo, beleza? Né? É como se eu falasse para você, a minha irmã não dirige, né? Quando eu falo isso, ok, dá a impressão, ela não dirige, é uma opção dela. Agora, se eu falo assim, minha irmã sequer dirige, veja como está subentendido que existe uma série de outras coisas que ela não faz, né? Parece que eu estou menosprezando ela. Minha irmã não dirige. Tudo bem, meu irmão não dirige. Agora, minha irmã sequer dirige. Percebeu que muda o sentido, né? Quer dizer, né, dá a impressão que, nossa, ela não faz nada, nem dirige, sequer dirige. Tá? Portanto, sempre a ideia no sequer, assim como no não, de uma dupla, né, uma sequência de negações. Ela não trabalha, ela não estuda, sequer dirige. Beleza? Entendeu? Sequer leva os filhos ao colégio. Né? Aí você está querendo enfatizar que a pessoa não faz nada. Agora, se eu falar, ela não leva os filhos ao colégio. Tudo bem, é uma coisa, pode ser que ela faça 1000 outras coisas, esteja trabalhando, ocupada, você entendeu? Um não é sempre um não. Um sequer e um nem equivale a uma sequência de nãos. Muda o sentido. Certo? E a letra D, a substituição das vírgulas que isolam a expressão em caráter de urgência por travessões. Todas as vírgulas que são usadas em conjunto, que são usadas como duas, né? Elas, que nem essa e essa vírgula, elas funcionam juntas, né? Elas podem ser trocadas por parênteses, elas podem ser trocadas por travessões. Então, a vírgula, o parênteses e o travessão, certo? Você estuda isso em gramática, são absolutamente equivalentes quando são dois. Agora, uma vírgula só, né? Eu fui a São Paulo, vírgula, Rio de Janeiro e Salvador. Veja, aqui é um E. Então, não tem como você transformar essa uma vírgula em parênteses ou em travessões. Sempre quando for um conjunto de duas vírgulas, ela pode virar um conjunto, isolando um elemento aqui no meio, né? Um advérbio, uma explicação, alguma coisa, uma oração, ela pode ser travessões ou parênteses, tá? Portanto, verdadeira, letra D. Próxima. De acordo com a última edição do Manual de Redação da Presidência da República, a distinção entre aviso, memorando e ofício foi abolida. Então, aviso, memorando e ofício virou uma coisa só, passando-se a adotar o termo ofício como única nomenclatura para todos os expedientes, com o objetivo de uniformizá-los. Certo? Lindo, lindo, né? Isso é uma introdução para o início de qualquer aula sobre redação oficial. E, finalmente, nossa última questão. Nas comunicações oficiais para autoridade de hierarquia superior à do remetente, deve-se utilizar
exceto para o presidente da República, o fecho respeitosamente, né? Lembra que você tem os dois fechos, o atenciosamente e o respeitosamente. Atenciosamente e respeitosamente. Atenciosamente, de igual para igual, mesma hierarquia. Respeitosamente para uma hierarquia superior, claro, óbvio, né? Então, só que aí que tá, exceto para o presidente da República. Como não? Se o presidente da República estiver hierarquicamente superior a você, e ele é, né, por padrão, seja qual for o presidente, ele é hierarquicamente superior a todos os outros postos públicos do país, certo? Então, por que exceto para ele? Ele é o cara que com certeza só pode ser o respeitosamente, né? Então, está errada esta definição. Legal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês. Boa prova no INSS. Acompanhe as aulas do professor Douglas e, é claro, estude todas as disciplinas aqui no Focus Concursos. Um abraço para todos vocês. Gratidão por acompanhar essa aula e até a próxima. Valeu!